Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Lara Copete, sou terapeuta de Theta Healing, Arquétipos e Astrologia. E hoje eu vim falar sobre um assunto mais aprofundado dos arquétipos, que é o relacionamentos reflexos e como que essa conexão com os arquétipos pode trazer isso na nossa vida. É muito importante a gente observar esse tema, principalmente quando a gente está conectado com os arquétipos, né? Muitas vezes eu falo aqui nos vídeos, eu falo, observe a circunstância, o que acontece na sua vida quando você está conectado, as pessoas que chegam, o que acontece com as pessoas com que você se relaciona, e eu vou dar esses exemplos para vocês entenderem quanto que os arquétipos atuam na nossa vida, e às vezes é de uma forma sutil, ou às vezes a gente nem se dá conta, mas é muito poderoso, e a gente pode usar isso como uma poderosa ferramenta de autoobservação para otimizar a conexão com os arquétipos, acelerar nossos resultados, acelerar nossa transformação, ok? Se você precisar de um auxílio aí numa indicação de arquétipos, tiver dificuldade para entender qual que é o arquétipo mais alinhado com o seu objetivo para você acelerar aí seus resultados, tá? Na direção daquilo que você quer viver, vem aqui na descrição do vídeo, acesse o meu site e faça um agendamento de uma sessão de indicação de arquétipos, vai ser uma alegria te ajudar aí. Muitas pessoas se equivocam na hora de escolher, né, o arquétipo mais assertivo. Então vai ser uma alegria poder te ajudar nesse processo, ok? Então vamos lá, gente. É muito interessante porque os relacionamentos são uma grande chave para a gente trabalhar nossa própria sombra. E os arquétipos moram onde? A sombra é um arquétipo, né? Os arquétipos moram no inconsciente, então a sombra é uma gerenciadora desses arquétipos. E por meio da sombra dos outros a gente consegue ver a nossa própria sombra e ver aquilo que a gente precisa elaborar, ver os arquétipos que a gente precisa integrar, aquilo que a gente precisa mudar, enfim, é um processo bem interessante. É muito interessante você observar também que não só os relacionamentos amorosos, né, mas o relacionamento a dois é aquele que você vive muitas vezes 24 horas mesmo, né, junto ali, então é o que traz muitas vezes à tona aquilo que realmente, tanto o nosso lado luz quanto o nosso lado sombra aí da pessoa que está ao nosso lado, né, então passa a ser um grande potencializador. Por isso que quando a pessoa sente amor pela outra e consegue viver toda uma vida, como é o meu caso, né? Viver toda uma vida ao lado da outra, ocorre uma grande alquimia, os dois vão mudando de arquétipos, vão evoluindo, vão mudando e se refletindo no outro, assim, e é muito lindo, uma grande transformação. Tá? Mas a gente pode vivenciar isso por meio de várias formas, inclusive nos relacionamentos de trabalho, relacionamento com filhos, relacionamentos familiares em geral, relacionamento com os amigos, assim, com colegas, enfim, tudo isso pode trazer insights pra gente ver o que precisa ser feito. Então eu vou trazer alguns exemplos para você, por exemplo, uma pessoa que ela quer viver e ela quer viver um relacionamento e ela acredita naquele relacionamento perfeito, ideal, né, em que é possível, romantiza muito, então ela quer viver um relacionamento a dois e ela vai pro mundo projetando essa intenção, conectada, muitas vezes inconscientemente, né, com o amante inocente. Então ela quer vivenciar o amor, ela quer compartilhar, ela quer se sentir amada, né, como amante, amar e ser amada. Porém, ela também vive aquele aspecto da ingenuidade, da inocência, de achar que tudo é perfeito, tudo lindo. E ela tem aspectos para elaborar dentro dela, que é integrar tanto o amante quanto o arquétipo do inocente na elevada frequência, porque na distorção ele vira, por exemplo, o próprio inocente vira uma coisa utópica, né? Uma coisa que irrealista, otimista em excesso, né? E o amante se torna carente. Aí o que acontece? Ela pode atrair uma pessoa, por exemplo, que chega perto dela e ela se apaixona pelo cara, mas é um cara que é o herói, que faz, que acontece, e ao mesmo tempo é o rebelde e fala se quer assim, se não quer assim. Por quê? Porque ele vai mostrar para ela que ela precisa trabalhar nela a questão de ser a própria heroína também, né? Tirando aquela própria carência e fazendo por ela aquilo que precisa ser feito. Então reflete o herói na distorção pelo lado dele, tá? E são alguns insights, às vezes não é tão simples de entender, mas você vai refletindo aí nos seus relacionamentos, tá? E também quando ele vem o rebelde, é para mostrar que ela precisa integrar nas elevadas frequências, curar, integrar a totalidade do inocente que está distorcido, porque ele porque gera muita dor esse tipo de relacionamento, né? Então, ela naquela utopia de que o relacionamento é lindo, de que tudo é lindo, de que vai ser maravilhoso, e aí ela traz essa pessoa que todo o tempo ameaça, tem que ser do meu jeito, se não for do meu jeito eu vou embora, eu faço do jeito que eu quero, né? Eu sou bonzão, faço por todo mundo. E aí, o que acontece? Ela vai se sentir frustrada. E se essa pessoa, eu tô dando exemplo de uma mulher com homem, né? Mas pode ser o contrário.
essa pessoa, ela tem maturidade, amadurecimento, ela vai começar a olhar para ele e ver assim, o que que eu tô vendo, o que que eu tô vendo nele que tá me gerando dor. Ah, ele é muito rebelde, ele é muito, né, qualquer coisa fica ameaçando ir embora, fazer acontecer, muitos quer ser muito diferentão, não se abre com diálogo, com equilíbrio. Então, talvez eu precise equilibrar isso em mim de alguma forma, porque eu tô negando um aspecto mais rebelde, mais revolucionário, mais autêntico em mim. Onde que eu preciso integrar essa autenticidade na minha vida, né? Então, são exemplos para você ir tendo insights de como é profundo e como é bonito essa questão, né, dos arquétipos. E muitas vezes também é um outro exemplo que muita gente vai para relacionamentos no amante, né? E aí a pessoa fala assim, por exemplo, sai de um relacionamento que, por exemplo, vivenciou muitos anos um relacionamento com uma pessoa só, um marido, por exemplo, um único marido, e aí, eu quero achar um amante mesmo, aquele que eu vou só curtir, só curtição, quero mais focar na sexualidade mesmo, né? Não quero um parceiro, não quero um companheiro, não quero nada disso. Aí chega uma pessoa para ela, trazendo, mostrando que ela precisa integrar a sabedoria, o sábio dentro dela, né? E esse cara pode chegar, por exemplo, com um arquétipo que vai trazer, às vezes, até alguns traumas para ela, por exemplo, nesse aspecto de ser um amante distorcido também, de ser um amante com muito aventureiro também, que vai querer, tipo, curtir e simplesmente deixar, vamos supor que vem ali no arquétipo dos erotes, né, o Emeros, e aí só uma curtição e é aquilo que ela estava almejando, mas quando aquela pessoa chegou, ela se sentiu desvalorizada e ela percebeu que ela tinha que integrar ali o sábio, para ela ter a sabedoria de vivenciar o arquétipo do amante nas elevadas frequências, mas com a sabedoria de se respeitar, de se sentir respeitada. Claro que tem algumas pessoas que querem só isso e tá tudo bem. Tô dando alguns exemplos só para vocês entenderem como é que funciona, tá? São elementos muito sutis, mas a gente pode perceber por meio do trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que tá vivendo a distorção do sol, por exemplo, né? Do masculino. Tá muito yang, tá? Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E às vezes ela não quer ser assim, mas ela não consegue corrigir isso. E às vezes ela atrai um parceiro de trabalho, por exemplo, que também tá nesse aspecto. E quando ela olha para si mesmo. Claro que é uma coisa que não é consciente, é inconsciente, né? E aí é possível ir se dando conta, ou então rejeitar e continuar atraindo outras pessoas até enxergar, né? Mas é possível enxergar e falar, opa, eu preciso trazer o sol para o lugar certo dentro de mim, equilibrar com a lua, masculino e feminino, né? E também assim acontece com a lua. Então, por exemplo, uma pessoa que está na distorção da lua pode atrair clientes, por exemplo, muito vitimistas e dramáticos, carentes, que vão ficar falando, porque a lua na distorção gera muito vitimismo, né? Eu sou a pessoa mais sofrida do mundo, nossa, não tem como você fazer mais barato pra mim, nada dá certo, sabe aquele vitimismo, aquela melancolia, aquele drama, que é uma distorção da lua. E aí a pessoa, né, que pode olhar pra isso e falar, opa, né, talvez ela não enxergue que ela também tá tendo alguns aspectos que ela precisa elaborar dentro disso. Gente, tudo bem que não é tudo, não é tudo. Na verdade, assim, que é um aspecto muito amplo. Se a gente for avaliar tudo, tem que ir aos poucos, senão a gente pira o cabeção, né? Porque não é nem tanto com a cabeça, é um misto de intuição, né? Por isso que a meditação, praticar meditação é muito importante, que a gente vai depurando, né, as experiências, a gente vai tendo mais insights, né? Mas quando começa a vir repetidamente, é muito interessante. Eu, como terapeuta, por exemplo, se eu tô vivenciando uma questão no relacionamento por exemplo, com algum familiar, com um irmão, que seja, é comum chegar a ter clientes trabalhando naquela questão. É muito interessante, porque a pessoa tá elaborando a sombra dela e reflete a minha também, e a gente se trabalha juntos, né? E eu ajudo a pessoa ao mesmo tempo que eu me ajudo, e ao mesmo tempo é muito comum pessoas que veem aspectos, por exemplo, terapêuticos, né, muito positivos em mim, que são reflexos da luz dela, né, ali todo o potencial que ela tem ali, e assim é na nossa vida. Então é muito interessante você olhar também para todas as pessoas que você admira e todas as pessoas que você critica. Isso vai falar muito sobre você, tá? Eu vejo muito aqui no canal. Pessoas que me geram críticas, pessoas que falam, né, eu venho aqui tão amorosamente oferecer esse conteúdo, e esses dias uma pessoa me falou assim, não é de graça não, eu pago internet. Ela paga internet pra alguém, mas pra mim que não é, né? Então, esse tipo de comentário fala mais sobre a pessoa do que sobre mim.
e porque ela tá projetando a sombra nela, mas de certa forma eu olho para isso e também vejo o que eu tenho que aprender com isso. Porque também tá falando sobre mim, se chegou até mim, né? Mas é um assunto bem amplo, a gente tem que ter muito discernimento para não entrar também numa paranoia. Mas de uma forma bem sutil e leve, é possível a gente ter vários insights, vários mesmo, pra gente entender até que ponto que a sombra do outro, né? O outro está vendo a sombra dele projetada em mim, ou que eu preciso entender que eu tenho aspectos que está sendo refletido no outro para trabalhar. E por isso que é a beleza dos relacionamentos, e por isso que é tão desafiador também se relacionar, né? Porque nisso daí, com pais, filhos, irmãos, cunhados, enfim, relacionamento amoroso, né? Que às vezes a gente tem vários namorados, ou então a gente tem um relacionamento duradouro de muito tempo. Amigos também refletem muito, os grupos sociais, chefe, quem tem chefe aí, funcionários, quem tem pessoas, né, trabalhando para si, parceiros de trabalho, enfim, tudo fala sobre nós, de alguma forma tudo fala sobre nós, é questão de frequência, de afinidade, né? Tanto que conforme a gente vai mudando, e a gente vai mudando nossos próprios arquétipos, ou a gente vai potencializando os arquétipos naturais, ou tá na desconexão dele, ou vai ativando outros arquétipos consciente ou inconscientemente, pode acontecer a mudança do nosso ciclo de amizade, das nossas parcerias, do nosso quadro de funcionários, dos nossos, enfim, de várias formas, né? Mas também é possível, quando as pessoas estão abertas a irem se alquimizando juntas, permanecer com a mesma pessoa nessa grande mudança arquetípica aí, né? Tanto seja, por exemplo, um parceiro de empresa, né? Uma sociedade numa empresa pode durar uma vida toda, desde que as pessoas vão se alinhando, né? Se ajustando, num casamento, né? Com filhos, que também dura aí a vida toda, né? E vão mudando as fases. Amigos também é possível, porém é preciso ter essa flexibilidade de fazer esses ajustes. Mas com presença e consciência a gente pode enriquecer muito e acelerar e facilitar esse crescimento nosso e daquelas pessoas que a gente ama, né? As pessoas que são amadas por nós, para que todos nós, que haja um grande crescimento e com isso acaba impactando e reverberando aí no todo, né? Então é isso, gente. Esse é um conteúdo um pouco mais aprofundado, espero que tenha feito sentido. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem com pessoas que gostam desse conteúdo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, vem aqui na descrição do vídeo para você acessar o meu site, conhecer meus produtos e serviços. Eu agradeço muito por estarem aqui. Até o próximo vídeo.